A Revolução Cubana. Antes da Revolução Cubana, Cuba era um país marcado por uma profunda desigualdade social e política. A economia era dominada por grandes empresas estrangeiras, enquanto a maioria da população vivia na pobreza. O governo de Fulgêncio Batista era corrupto e autoritário, reprimindo qualquer forma de oposição política. Essas condições levaram ao descontentamento generalizado e à busca por mudanças. As causas da Revolução. As desigualdades sociais. A Revolução Cubana foi motivada pelas grandes desigualdades sociais existentes em Cuba, onde uma pequena elite controlava a maior parte da riqueza e do poder político. A opressão do regime anterior. O regime ditatorial de Fulgêncio Batista, que governou Cuba antes da Revolução, era conhecido por sua corrupção, violência e repressão política, o que levou ao crescente descontentamento da população. A influência dos Estados Unidos em Cuba, tanto política quanto econômica, foi uma das principais causas da Revolução. A interferência americana no governo cubano e a exploração econômica do país contribuíram para a insatisfação popular e o desejo de mudança. A liderança de Fidel Castro. Fidel Castro foi o líder revolucionário responsável por liderar a Revolução Cubana e estabelecer um regime socialista em Cuba. Sua liderança desempenhou um papel fundamental no impacto histórico da Revolução. A ideologia de Fidel Castro. Castro era um defensor do socialismo e do marxismo-leninismo. Ele acreditava na igualdade social, na justiça econômica e na soberania nacional. Sua ideologia influenciou fortemente as políticas e os programas implementados durante seu governo em Cuba. As estratégias. Castro adotou várias estratégias para alcançar seus objetivos revolucionários. Ele liderou um movimento guerrilheiro contra o regime de Fulgêncio Batista, utilizando táticas de guerrilha e mobilizando apoio popular. Após a vitória da Revolução, Castro implementou reformas sociais, nacionalizou indústrias e promoveu a educação e a saúde gratuitas para todos os cubanos. Os principais confrontos. Durante a Batalha de Sierra Maestra, ocorreram vários confrontos significativos entre as forças rebeldes lideradas por Fidel Castro e as forças do governo cubano. Alguns dos principais confrontos incluíram: ataque ao quartel Moncada em Santiago de Cuba, as batalhas de La Plata, as batalhas de Las Mercedes e as batalhas de El Vero. As ações durante a batalha. Durante a Batalha de Sierra Maestra, as forças rebeldes realizaram várias ações estratégicas para obter vantagem sobre as forças do governo. Algumas das ações mais importantes incluíram: emboscadas a patrulhas do governo, ataques a postos militares, captura de armas e suprimentos, mobilização de simpatizantes e recrutamento de novos combatentes. O triunfo da Revolução. O triunfo da Revolução Cubana marcou um momento histórico para o país, com a queda do regime anterior. Após a Revolução Cubana, foram implementadas reformas significativas na educação, visando garantir acesso universal à educação de qualidade. Essas reformas incluíram a expansão do sistema educacional, a melhoria da infraestrutura das escolas e a ênfase na formação de professores qualificados. A Revolução Cubana também trouxe mudanças significativas no sistema de saúde do país. Foram implementadas reformas que visavam garantir acesso universal a serviços de saúde de qualidade. Essas reformas incluíram a expansão da rede de centros de saúde, a formação de profissionais de saúde e a ênfase na medicina preventiva. Após a Revolução Cubana, foram implementadas reformas econômicas que buscavam promover a igualdade social e a independência econômica. Essas reformas incluíram a nacionalização de indústrias e empresas, a implementação de cooperativas agrícolas e a ênfase no planejamento centralizado da economia. As relações entre Cuba e os Estados Unidos antes da Revolução Cubana eram complexas. Cuba era um país com uma economia voltada para o turismo e a indústria do açúcar, com uma grande influência dos Estados Unidos. No entanto,
Também havia uma crescente insatisfação com a influência dos Estados Unidos e a desigualdade social em Cuba. Durante a Revolução Cubana, as relações entre Cuba e os Estados Unidos se deterioraram rapidamente. Os líderes da Revolução Cubana, incluindo Fidel Castro, buscaram uma política de independência e soberania para Cuba, o que entrou em conflito com os objetivos dos Estados Unidos na região. Isso levou a tensões diplomáticas, e eventualmente, ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Após a Revolução Cubana, as relações entre Cuba e os Estados Unidos permaneceram tensas. O embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba teve um impacto significativo na economia cubana e nas relações diplomáticas entre os dois países. Houve alguns esforços para normalizar as relações nos últimos anos, mas as tensões persistem até hoje. Influência em movimentos revolucionários. A Revolução Cubana inspirou e influenciou movimentos revolucionários em outros países, especialmente na América Latina e na África. O exemplo de Cuba encorajou grupos rebeldes a buscar a independência e a lutar contra o imperialismo e a opressão. Posição no cenário político global. A Revolução Cubana também teve um impacto significativo no cenário político global. Cuba se posicionou como um país socialista e adotou uma política externa independente dos Estados Unidos e do bloco comunista soviético. Isso resultou em tensões e conflitos com os Estados Unidos, mas também atraiu o apoio de outros países que compartilhavam ideais socialistas e anti-imperialistas.